Fala pessoal, mais um episódio hoje aqui da DFOIUcast para tratar desse visto que é o queridinho ainda no momento e é o core business da DFOIU, que é o EB2NW. De repente você que já acompanha o trabalho da DFOIU há algum tempo deve ter visto vários vídeos, né, Paula? A gente está sempre falando do EB2NW, mas achamos importante fazer um vídeo novo com algumas atualizações que houveram recentemente e especialmente para você que eventualmente está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, né, nas nossas mídias. Então vamos fazer um apanhado geral, né, dona Paula, sobre EB2NW. Tem muita coisa para falar, né? Afinal de contas, com 4 mil beneficiados a DFOIU, Verdade. a gente tem história para contar e exemplos para citar de monte. Modéstia à parte, a DFOIU hoje, quando o assunto é EB2NW para a comunidade brasileira especificamente, nenhum escritório hoje, na atualidade, processa tantos green cards como a DFOIU. Né? A Paula bem disse, são mais de 4 mil beneficiários, a gente tem histórias das mais variadas, né? As profissões das mais distintas, e é importante tirar aí alguns, né? Enfim, clarificar alguns mitos e verdades, por que não, do EB2NW de novo, né, Paula? Sim, com certeza. Legal, vamos começar do basicão ali, o beabá básico. Vamos contar de onde ele surgiu, acho que essa Legal, ótimo. né, É o início de tudo, né? Essa linha é cronológica. Então ali, né, na virada de 2016 para 2017, houve ali uma mudança na jurisprudência, né, que hoje é a chamada Matter of Danaher. Então, antes desse período, já existia o B2NW, mas era algo assim para poucos. Né? Realmente, quando você, né, vai buscar isso ali, né, esses resultados anteriores a esse período, eram ali profissionais muito fora da curva que tinham acesso ao EB2NW. Né? E da Matter of Danaher para cá, né, essa jurisprudência ficou muito mais flexível. Então, o entendimento do que é de interesse nacional, ele ficou muito mais flexível, de maneira geral. Tá? Basicamente, ali você precisa preencher 3 da lista de 7 requirements, da lista de 7 pré-requisitos, e muita gente, apesar da conotação, né, do título, né, Paula, acabar afastando muita gente, porque, poxa, você fala em exceptional ability, né? A exemplo do EB1, né, que é chamado de extraordinary ability, ou seja, essas duas conotações, tanto a do EB1 e também a do EB2NW, acaba afastando muita gente, né? Paula fala, poxa, habilidade excepcional. E aí? Mas vamos falar dos critérios, né, Paula? Sim, né? E ainda mais para o brasileiro, a gente sempre brinca, né? Que o brasileiro olha isso e olha o currículo e fala, não, eu não sou elegível. Mas tem que checar os itens de elegibilidade para ver se, né, bate mesmo. E a pessoa mesmo pode fazer. A gente até pode deixar aqui o link da USCIS, que é o site da imigração americana, onde fala ali, né, todos os itens de elegibilidade. Você pode pegar o seu currículo e falar, eu sou elegível ou não. Ficar em dúvida também, é só mandar para a DFOIU e a gente faz esse trabalho, né? Faz um pré-filtro, dá uma olhada, né? E olha com o olhar positivo. Esquece, de novo, esquece o exceptional ability, que assusta a habilidade excepcional. E a gente vai trazer uns casos aqui, já casos reais aqui da DFOIU, vocês vão entender que não precisa ser tão excepcional assim. Precisa ali preencher umas lacunas de mercado, algumas questões são bem sensíveis, mas vamos começar falando da lista dos critérios, Vamos né, lá. Paula? Então, assim, né, eu sempre quando eu explico para alguém que não conhece, né, o EB2, alguns amigos que vêm perguntar e falar, né, mas, né, o que é isso, né? E eu explico que a gente tem 2 pilastras, eu poderia dizer, né? A pilastra da defesa dos itens de elegibilidade, né, que são a certificação, né, um diploma bacharelado, um diploma técnico, que é meio que unido ao segundo item, que é o tempo de experiência, né, Wagner? Então, se a gente tem um bacharelado mais 5 anos de experiência, ou um curso técnico mais 10 anos de experiência, são 2 itens, na verdade, de elegibilidade dessa lista. E cai ali de 7. para uma subcategoria que a gente chama, é um pouco confuso, mas é isso mesmo, pessoal. Cai para uma subcategoria que a gente chama de Advanced Degree. Porque já tem ali o bacharel mais 5 anos, ou técnico mais 10, ou bacharel mais mestrado, você está dentro do Advanced Degree. Não teve isso, a gente tem toda a lista, né, dos demais requirements, que a Paula vai nos ajudar aqui a relembrar todos. Preenchendo 3, já né, estaria dentro. Um terceiro é o salário acima da média, né? E aí todo mundo fica, né? Como assim comprovar o salário acima da média? Então, vamos lá, se você tem um salário, né? Um exemplo, no Brasil, vamos falar um engenheiro, tem um salário de 5 mil reais, é um salário base no Brasil, né? De 5 mil reais, mas aquele profissional que está mandando ali o currículo, né? Está vendo se ele tem os itens de elegibilidade, ele está vendo que ele ganha 10 e ele tem como comprovar isso, então ele já tem mais um item de elegibilidade dessa lista. Vamos confessar aqui como é que a gente faz um pouco disso. A gente pega uma média salarial, né, Paula, no Brasil, e
Infelizmente, ou nesse caso até felizmente, que acaba ajudando alguns profissionais de algumas regiões, existem regiões do Brasil que acabam pagando Menos. menos do que a região sul e sudeste, muitas vezes. Isso baixa a média salarial do Brasil inteiro para baixo. Então, muitas vezes, um engenheiro de São Paulo, ou enfim, de alguma outra capital, ele acaba sendo beneficiado por essa média. E ali a gente já tem, né, através desse estudo e dessa comprovação salarial, essa comprovação de que tem um salário acima da média. Isso. Usando o exemplo também ainda do engenheiro, um outro item de elegibilidade é você ser filiado a alguma entidade de classe, né? No caso dos engenheiros, É o CREA. é o CREA. Exato. Então o CREA é uma entidade de classe. Outras entidades, a OAB, a CRM, MTB de jornalista, enfim, né? Tem Exato. essas entidades. Então já é mais um item de elegibilidade. Quinto item, uma associação. Já não é uma coisa tão estruturada, né? Tipo, você não precisa disso para trabalhar, mas é aquilo, né? Quando você é filiado a um sindicato, uma associação daquela profissão, alguma coisa do tipo, também é um item de elegibilidade. E esse é muito fácil, né, Wagner? Porque a gente também ajuda, né? A gente pode passar uma lista, às vezes relacionada àquela profissão, já que não há data, né? Não exige uma data que você tenha sido filiado, Claro, né? se você já tem essa segunda associação, vamos colocar assim até para não confundir o pessoal, já há algum tempo, melhor ainda. Sim, com Mas certeza. se você não tem, você não vai deixar de cobrir. Você corre ali aos 45 do segundo tempo, faz esse membership novo. Exato. E a gente usa ali no processo. Nosso departamento jurídico vai avaliar isso e é preferível ter algo recente do que não apresentar. Né? Sim. E aí, muitas vezes, é importante frisar, né, Paula, o nosso time jurídico acaba orientando esses clientes da Advoyo, esses profissionais, a fazer uma associação internacional. Uhum. Que, por incrível que pareça, muitas vezes é muito mais fácil Sim. você se associar a uma entidade internacional do que no Brasil. Tá? Então, já mais um item Mas aí tem que de estar relacionado elegibilidade. com a carreira da pessoa, né? Relacionado ou correlacionado. Aí, então, vamos lá. Certificado, tempo de experiência, salário, Certificação, certificação, né? Entidade de classe. Entidade da classe, a associação normal, Associação. Reconhecimento, né? Aí, Esse é bem um coringão, né? Vamos clarificar. Esse é bem coringa, que é se você recebeu um prêmio pela empresa que você trabalha, se você tem uma matéria onde você foi fonte de informação, não é uma matéria sobre você, mas que está lá a sua opinião, que você está defendendo uma ideia. Então, isso também conta, né, como... Ele fala ali, né, a letra fria fala de achievements, né, de maneira geral. Sei lá, participou de uma banca jogadora, né, Paulo? Serve. Sim. Participou de uma matéria como a Paula bem disse, ali como fonte de informação, serve. Teve alguma premiação, serve. Um bônus porque, sei lá, bateu a meta, você é um vendedor, um gerente de venda, sei lá, e bateu meta. Tudo isso entraria ali, é um coringão mesmo. Sim. É o sexto. Uma carta, né, da empresa agradecendo por alguma coisa que você conquistou dentro, né? Exato, uma menção honrosa, vários clientes já usaram, sei lá, vindo da prefeitura X, né? Uma menção honrosa a seu respeito, você como profissional. Tudo isso se encaixaria no sexto requirement. E o sétimo, então, que é mais coringa de todos ainda, né, Wagner? Esse, exato. Então, é que você consiga comprovar, né, que por meio da sua profissão você pode, de alguma forma, influenciar o mercado aqui americano, né? E aí a gente pode citar como exemplo um dos nossos clientes, né, que a gente, vamos colocar na prática o sétimo aqui, né? Verdade. O nosso cliente que é youtuber, né? E tinha aquele diferencial ali, porque além de só ele, né? Ele fazia teste de cigarros eletrônicos, então só ele testava, ele mais uma pessoa no mundo, tinha esse diferencial, e né, estrategicamente a gente pôde usar isso como um diferencial dele de, verdade. Né, porque o consumo de cigarros eletrônicos está ainda, né? Mas crescendo absurdamente, e como ele fazia testes para algumas empresas que fabricavam os cigarros, o nosso departamento jurídico conseguiu criar ali um álibi no sentido de que o trabalho dele, a pesquisa dele, ele entrou até como pesquisador, vejam só, estava corroborando ali para a segurança desses materiais e tudo mais. Então, veja, é uma pessoa que chegou super, né, sem grandes pretensões, ele tinha receio, falava, não vai dar certo. Aliás, bateu na porta de 3 ou 4 escritórios e falaram, não, você é um youtuber que testa cigarro eletrônico na internet. Né? Que chance isso tem? Tem. Então, com um departamento jurídico ali muito bem, né, alinhado, astuto, no sentido de, com criatividade, dentro da lei, claro, dentro dos requirements, criar um cenário onde seja de interesse nacional, bom, né, bingo, tá aí, né, o youtuber que foi, né, considerado ali um profissional com habilidade excepcional. Então, aí a importância de, além de você, né,
analisar os itens de elegibilidade, contar também a sua história para a gente achar ali, né? Nos mínimos detalhes. Exato. É. Dessa lista de 7, você só precisa de 3, mas quanto mais itens você tiver, mais forte fica o seu pleito, porque o agente de imigração que vai analisar tudo isso e ele pode questionar algum dos itens. Então, quanto mais forte está o seu pleito, mais fácil Ele fica. pode aceitar todos esses requirements defendidos, ou ele pode recusar um ou outro, então é sempre importante ter ali requirements de sobra. Sim. Um ponto importante, já que esse vídeo é para beginners, né, para Uhum. quem está começando a ouvir falar do EB2NW, é dizer que, por mais que a gente chame, até por vício de visto, é a aplicação direta para o Green Card. Exato. Né? Muita gente pergunta, e aí, mas depois de aprovado o visto, eu pego, né, o Green Card quando? Não, é a aplicação para o Green Card. Né? Se você está no Brasil, você vem para cá com um documento chamado Visa Packet, mas já chega aqui, dias depois você recebe o seu Green Card. E se você está aqui, você normalmente passa por uma entrevista e dias depois também você recebe esse Green Card. Então é o Green Card, apesar de novo, a gente ter o hábito aí no mercado. A solicitação do Green Card vai no mesmo pacote, né, Wagner? Exatamente. O formulário vai ali junto com a sua defesa. Então, é uma coisa automática. A partir do momento que você tem o EB2NW aprovado, que é o formulário I-140, né? Então, você vai ter Você já é elegível, ali... você tem um direito adquirido ao Green Card. ao Green Card. É importante frisar isso, para não parecer, mas foi aprovado no visto, tem um risco de não ser aprovado no Green Card. Só se for uma fraude, tiver alguma coisa muito errada na tua história, e na entrevista você cai em contradição, mas já é um direito Ou um adquirido. problema, alguma doença, alguma coisa do tipo, alguma coisa né? um pouco mais grave, mas assim, extremamente raro, Sim, né, Paulo? com É o Green certeza. Card direto, isso é importante dizer. E outro diferencial, é o Green Card definitivo, né? Se você comparar, muita gente fala, poxa, e aí que eles ficam com mais receio ainda. Ah, um amigo do amigo, um primo, um parente, pegou o Green Card dele pelo EB5. Uhum. Né? Teve que investir, dependendo da época, 500 mil ou 700 mil dólares, pelo menos, aqui no país, para poder ter esse Green Card por investimento. E esse Green Card do EB5, ele é condicional e provisório, normalmente por 2 anos o primeiro. E aí você pensa, poxa, não vou ter que investir dinheiro, né? Eventualmente sim, se você for empreendedor, a gente chega já nesse ponto e quiser investir, ok, mas não tem um pré-requisito de que você precisa investir uma quantia financeira aqui, você vai pegar, não o mesmo Green Card, mas um Green Card ainda mais, né, otimizado, que é um Green Card definitivo, direto, sem esse período condicional e provisório, ou seja, é um baita, é muito generoso, né? EB2 não é à toa que tem crescido tanto. Sim. Importante dizer, o EB2 ele foi criado por uma demanda, né, nos Estados Unidos de profissionais com uma escolaridade e com experiência, né? Então eles querem bons profissionais que tenham esse background profissional e acadêmico, porque aqui nos Estados Unidos a universidade é cara, nem todo mundo faz, existe uma cultura de fazer só curso técnico, o salário já é bom para quem tem um curso técnico, Verdade. né? Então existe essa demanda. E eu lembro, Wagner, que na época do Trump, né, que todo mundo falava, ele vai mexer, veio pandemia, aconteceu tudo aquilo, ele usava um discurso de que vamos mexer, né, americanos, fiquem tranquilos, vocês não vão perder os seus empregos, mas ele nunca mexeu no EB2NW, porque eles precisam de profissionais, né, qualificados aqui nos Estados Unidos. E eles esperam que vocês venham para cá para exercer essa profissão, então tem que ter isso em mente também. Não é uma competição com os trabalhadores americanos, pelo contrário, é uma demanda, é um shortage, como eles chamam aqui, já imenso em algumas áreas, eles precisam preencher esse shortage. Ah, mas EB2NW é só para preenchimento de shortage? Não. Se você é um profissional above our average, né, como eles chamam, acima da média, e você vai vir contribuir numa área que não necessariamente está em shortage, também serve. Mas muito, né, enfim, o EB2NW ele foi muito pautado, a própria criação dele, em cima dessas lacunas de mercado, em cima dessa deficiência que o mercado tem em algumas áreas. Então, o olhar é super positivo para o governo. Inclusive, esse ano fiscal agora teve esse increase, né, esse aumento aí no número de green cards que serão emitidos para essas categorias GB. Ou seja, está dando tão certo para quem aplica e também para o governo americano, que eles estão estimulando cada vez mais. Né? Essa é a verdade. Agora sim, né, aí vocês podem falar assim, então tá, então eu olho o meu currículo aqui, eu pego minha lista com os itens de elegibilidade e eu vou aplicar então, né? Então por que eu precisaria de uma empresa para estar fazendo isso por mim? E aí você lembra quando eu falei que existem duas pilastras ali? A segunda pilastra, que acho que é a mais difícil, mais né? Sensível. É uma estratégia e você precisa diferenciar isso no seu pleito, falar por que você é de interesse nacional. E aí?
né? Então, esse é o trabalho, esse é o diferencial da DFOIU. Olhar ali o seu pacote de informações e conseguir, dali, criar uma defesa que convença a imigração, né? Já com as informações sobre o país, por que você é de interesse nacional. Agora falando dos prongs, né? Porque dentro da jurisprudência tem os prongs. Nós falamos da lista de elegibilidade. Ali é relativamente fácil de você entender se é um caminho de elegibilidade ou não. Agora, se vai ter chances, como esses prongs, que é a jurisprudência, são 3 prongs, serão trabalhados ali com a estratégia e tudo mais. E é aí que entra realmente, né, a expertise de quem está fazendo. A gente tem mais de 4 mil beneficiários, né, o índice de aprovações aí elevadíssimo, é o nosso core business, nunca escondemos isso, pelo contrário. EB2NW é o que nós mais fazemos. Então, como a gente sempre brinca, né, Results Matter, esse é o nosso, né, um dos nossos slogans, e a gente tem uma playlist com diversos aprovados, né, das áreas mais variadas possíveis, e aí sim, o Prong ele é um pouco mais complexo, trata né, da argumentação do quanto esse profissional ele é bem posicionado, trata ali do endeavor, por exemplo, se ele não vai competir ou se ele não, né, se ele está vindo de fato para contribuir para o mercado e não necessariamente né, competir com o trabalhador americano, ou seja, é bem mais complexo e é ali que está, né, o segredinho, a receita de sucesso do nosso time, né, Paula? Vou buscar um EB2NW, peraí. Vai? Vou pegar um. Olha aqui, esse aqui, acabei de pegar lá no nosso forninho. Quem sabe faz ao vivo, vocês viram aqui, né? Só para né, eles terem uma ideia, né, Paula, do tamanho, né, da complexidade, né, de um processo como esse. Né? Esse pleito aqui é de um técnico mecânico que trabalha na área de petróleo. Tivemos que cobrir aqui, obviamente. A gente cobriu o nome dele, do né? cliente. Mas então, assim, não é só, né? Aqui, como vocês podem ver, não é só um documento básico, não, né? Não é só os formulários migratórios que devem consumir isso aqui, não é só mais o currículozinho, não sei o quê. Tem uma argumentação muito vasta aqui e evidências muito robustas para poder, né, corroborar ali e sustentar toda essa argumentação do nosso jurídico, né? E, né, o Mr. Johnson, que é o nosso consultor imigratório, ele é ex-diretor da USCIS, aposentado, viu o nosso pleito imigratório, né? E eu não vou falar aqui os detalhes do que ele fala do nosso pleito, mas ele elogiou muito, né, a apresentação e a estratégia que a gente monta o nosso pleito, que facilita para o agente de imigração ver. Então, assim, isso também é um dos diferenciais nosso e colabora com a aprovação. Olha o tamanho disso. Algumas petições chegam a ter quase 2.000 páginas. Isso precisa estar muito bem organizado para facilitar a vida do adjudicador, né? Se isso está confuso, numa ordem não muito otimizada, você acaba, né, dando tiro no próprio pé, porque se você não facilitar, pensa que assim, o adjudicador que pega um caso de um engenheiro para analisar é o mesmo que vai pegar o caso de uma veterinária, de um profissional da área, né, automotiva e por aí vai. Eles não são especialistas nessas profissões. Então a gente precisa realmente clarificar muito bem todas essas informações para que eles entendam de uma forma mais otimizada. Sim, né, Paula? Com certeza. Então, se você tinha curiosidade de saber como é que é um processinho de EB2, um bom processo de EB2NW, claro, ele parte sempre de algo nesse sentido aqui. Né? Sim. E agora acho que a gente pode falar de alguns exemplos de clientes das mais diferentes áreas, né, que a gente tem aqui na DFOIU. E também a gente pode falar da mudança, né? A gente pode já misturar essas duas pautas falando dos empreendedores, né, Wagner? Verdade, 2 belos pontos. Vamos pegar aqueles casos mais difíceis, porque para quem já tem bacharel 10 anos ou mestrado, fica uma situação um pouco mais facilitada, né? Então vamos pegar alguns casos aí mais, exemplo, né? A gente brinca, a gente conseguiu outro caso também que vários escritórios não queriam, nem essa própria cliente tinha ali tanta, né, confiança, que é de uma cabeleireira, né? Basicamente uma cabeleireira que a gente ali, né, já sugando, né, depois de sugar muita informação dela, nós descobrimos que ela tinha feito alguns trabalhos sociais, né, e que ela tinha tido uma experiência no Instituto de Beleza também no Brasil. E ali, poxa, essa área, claro, não tem um bacharelado, ela não tinha essa área, né, essa questão acadêmica para poder, né, nos evidenciar, né, Paula? Então, o nosso departamento jurídico acabou criando ali uma estratégia no sentido de ela vindo para cá, a proposta dela, né, o endeavor dela ali era montar uma instituição de beleza e parte desse trabalho dela seria direcionado para, né, adolescentes carentes aqui
É nos Estados Unidos, ou seja, pegamos ali, né, a expertise dela, o background dela, e conseguimos direcionar para algo de interesse nacional, Sim, né? E acabou de ser aprovado, né, recentemente. sim. Então, outro caso, Paula, aí dos mais difíceis. Ai, eu acho que tem o designer de sapato que não estava pronto. Eu acho que isso é um exemplo Verdade. muito bom para a gente falar, né? Às vezes não Que está pronto hoje, mas pode estar ele, pronto daqui a pouco. eu achei assim uma maturidade do cliente também. Eu acho uma responsabilidade de nossa parte foi muito Verdade. boa e uma maturidade do cliente. Então ele veio para cá, ele não estava pronto para aplicar. Passou pelo jurídico, o jurídico falou, olha, do jeito que está hoje, né, o seu histórico profissional, as suas chances são muito poucas, né? E aí ele perguntou o que eu precisava fazer para, né, Wagner? Uhum. Para um dia ser elegível. E ele correu atrás, depois de um ano e meio, ele voltou e aí ele estava elegível. É. E Vamos dar uma pincelada rápida, né, no caso dele. E é importante também a Paula, né, falar isso, porque muitos escritórios é por aí. Claro, a gente não garante aprovação, né? Quem tem o poder da caneta é o adjudicador lá da USCIS. Mas a DFOIU tem 99% de índice de aprovação. A gente quer defender esse número, né, até, enfim, quanto der. Então, óbvio que a gente vai escolher muito bem os nossos casos. Alguns casos que aparentemente são fracos, a gente enxerga ali uma possibilidade de estratégia e a gente aceita. Mas se a gente não enxergar, a gente não aceita o caso. A gente não pega, né, um cliente por um contrato a mais, né? É importante deixar isso claro, a exemplo desse cliente que é um designer de sapatos. Mas até então ele era um designer de sapatos de uma fábrica de sapatos no interior de São Paulo. That's it. Não tinha nada muito além disso, né? Tinha um trabalho ali, né, dentro de uma média, né, dentro de um average. E a gente falou, poxa, você precisa ter algum trabalho de destaque, você precisa buscar participar de alguma competição. Você precisa, e ele lembrou que ele tinha desenvolvido um calçado para essa fábrica, que era um calçado voltado para a segurança do trabalho, alguma coisa assim. Enfim, mas que tinha um design bem interessante. Ele resolveu se inscrever num concurso, acho, na Itália, né? Bem focado, assim, era calçados voltados para a área profissional, trabalho de fábrica, alguma coisa assim. E ele, né, ali ele foi perseverante, voltou, como a Paula disse, depois de um ano e pouco, com um prêmio, ele ganhou, né? Então, ou seja, ali, sim, a gente tinha um elemento ali que, né, tirava ele de um average e colocava ele no cenário de above over average. sim. E aí deu certo também, ele foi... Isso eu acho muito bacana, tanto da nossa parte, que a gente faz Sim. isso sempre, né? A gente recebe muitos currículos, né? E o jurídico tem que fazer essa peneira para Sim. a gente continuar com esse índice de aprovação e porque é interesse nosso, interesse do cliente, né? Enfim. Sim. E a maturidade dele, né? Dele ter confiado no que a gente disse e ter ido atrás, né? E ter voltado e ter o resultado final, né? E deu tudo certo, ou seja, é um belo de um caso também, esse. Algum outro caso, Paula? Eu queria destacar o caso do Breno, né? Do Breno. O caso Legal. do Breno, que acabou. Esse vídeo foi divulgado semana passada, né? Então tá fresquinho aí. É um caso de. Tá com vídeo como vídeo de aprovação, mas um vídeo de aprovação que a gente até gravou diferente. A gente gravou aqui dentro da DFOIU. É um pouquinho longo, ele contou uma história dele, mas porque ele foi parar em outros advogados, ele tomou um golpe, né? Um monte de advogado que se dizia especialista no EB2NW e ele acabou chegando na DFOIU, né, daquele jeito, depois de ter passado por, se não me engano, 4 advogados. Você fez processo com 2 e passou por alguma coisa assim. Enfim, mas gastou um dinheiro, né? Depois a gente vai deixar o link aqui para eles. Vamos Acho deixar o importante link. vocês né, se situarem, mas foi uma situação bem... Porque ele é um baita de um profissional, né? Aí que tá, ali que doeu mais a gente, né, Paulo? Porque, poxa, um baita profissional, cardiologista, enfim, né, com uma carreira incrível e, infelizmente, né, agora que o EB2NW virou isso tudo, né, que virou, muitos escritórios que não trabalhavam se dizem especialistas. Sim. E, enfim, tem muitos segredos aqui, né? Não é fácil aplicar. Por mais que seja um advogado que já atuasse na área de imigração. Isso aqui é diferente de qualquer pleito que existe dentro da ISS. É totalmente diferente. Então ele passou por 2 profissionais, fizeram um trabalho, enfim, horrível, perdeu dinheiro e não conseguiu. E chegou já meio que sem forças, né, Paulo? Sim. Chegou ali financeiramente muito abalado ali, ele perdeu os recursos, emocionalmente abalado, e a gente teve que pegar no colo realmente ali, fazer a coisa acontecer e deu certo. Sim, né? foi muito bacana. Então a gente tem toda essa história ali que vocês podem acompanhar e eu acho que é o recado que fica, né, no caso do Breno, é que assim, até ontem as pessoas não faziam EB2NW, né? E em 6 meses elas viraram especialistas. Só que um pleito para ser constituído demora de 3 a 4 meses. Então vamos lá.
se ela acabou de aplicar, não tem tempo nem como ela se Não é pra ter tornar. resultado, né? Exato, não tem um resultado. E a gente tem também, né, falando sobre isso, a gente tem uma cliente que nos procurou falando, tal escritório também aplica, e a gente não é, mas esse escritório não aplicava, né? Como que eles aplicam? E a gente pediu para ela voltar lá e pedir contato de alguns clientes que, né, já passaram Recibo por de isso, aprovação. não tinha, né? Aliás, até mandou acho que 4 ou 5 recibos, mas eram de green cards por De casamento, casamento, né? Então, Então, por aí vocês, né, podem pensar que tem que pesquisar e tem que... o Breno, né, e a Larissa, que é a esposa dele, que também é médica, fala, né, que advogado de imigração é que nem médico, né? Tem um médico que trata só o joelho, trata só o ombro, eles deram esse exemplo no vídeo deles. tem um clínico geral. Exato. Então ele falou assim, tem que procurar, né, quem é especialista de verdade, tem resultados e pode mostrar, pode entregar, Verdade. pode falar com tal cliente, tem depoimento de cliente, tem vídeo de aprovação Tem falando recibo de como... aprovação, é isso. Tem que ter, porque realmente é muito, né? E alguns desses profissionais aí do mercado, engraçado que quando a Adfoil começou a tratar de B2NW lá no começo, porque de fato, já dissemos aqui, é extremamente generoso o B2NW. No começo, até a gente ficou meio assim, poxa, É fácil. será que a imigração vai cumprir o que eles estão prometendo? Porque aqui eles abriram precedentes enormes, né? E existia um receio, mas nós apostamos no B2NW desde o começo. Se vocês buscarem, aí tem material da Adfoil desde o começo dessa jurisprudência. E naquele começo, esses profissionais que hoje se dizem especialistas, eles criticavam. Não, a gente não vai trabalhar com isso, isso não vai acontecer. Imagina, isso vai ser derrubado. O Senado vai derrubar, porque como que eles vão dar um green card mais generoso, né, do que um EB5, onde o investidor investe ali acima de $500 mil? Então, eles batiam muito pesado em cima disso. Parecia, a Adfoil e outros escritórios que começaram a trabalhar com a B2NW lá no começo, parecia que a gente estava vendendo uma ilusão, né, Paulo? Sim, E eles batiam muito. Hoje, já com o EB2NW consagrado, são 5 anos aí já, né, de muitos resultados no mercado, aí esses, né, que criticavam se dizem especialistas também, mas não são. Sim, essa é a verdade. Exatamente. Bom, e aí a gente pode falar, né, que existem você pode aplicar de duas maneiras, estando no Brasil, né? Verdade. Ou melhor, estando em qualquer lugar do mundo, Fora né? dos Estados Unidos ou dentro dos Estados Unidos. Ou dentro dos Estados Unidos. Então, fora dos Estados Unidos, isso se chama processo consular. Dentro dos Estados Unidos se chama ajuste de status, porque você vem com um visto e aí você pede para mudar para o EB2NW. Normalmente depois do 90º dia aqui em solo americano, para não infringir numa regra que eles chamam de dual intend. Então, se você veio para cá como turista, ok, você entrou com o propósito de turistar. Mas a lei te dá o direito de 3 meses depois você mudar de ideia e você pode ajustar o seu status para o EB2NW ou para outro. Tá? A regra é a mesma, mas é importante ter esse cuidado. O nosso jurídico, óbvio, está sempre à disposição para poder orientar vocês. Mas, como a Paula bem disse, sim, existem as duas formas. Você não precisa necessariamente estar aqui. Você pode aplicar processo consular, que em alguns casos aí tem batido até o recorde, né? Nossa, Paula, tem saído super rápido. 60 e poucos dias, né? Assim, muito rápido. E essa semana que passou, a gente também teve ajustes muito, assim, que vieram com resposta. Teve um ajuste que a gente aplicou em março. Março agora desse ano. Ajuste, Então, assim, por quê, pessoal? Só para clarificar. Por Não conta é da padrão, pandemia, né? não é padrão, vamos deixar isso claro. Né? Isso é 10, 15% de todos os casos que, né, que tem saído assim fora do prazo, assim, muito rápido. Mas houve um acúmulo muito grande, uma fila enorme por conta da pandemia, né? Os consulados ficaram fechados durante um bom tempo, enfim. E agora a USCIS e os consulados começaram a correr atrás disso. Começaram a reforçar ali o cartel, enfim, né, o time. E a coisa tem começado a andar bastante. Mas a gente tem que ser franco aqui e dizer que alguns casos ainda têm levado quase 2 anos para sair. Sim. Enquanto outros, como a Paula bem disse, 60 e poucos dias. Mas assim, o average mesmo, você pegar ali 70% de todas as aplicações, vai ficar dentro da casa de 1 ano. Essa é a média, tá? Com esses picos aí, essas oscilações que vocês já perceberam. Mas é isso, o EB2NW está aí, é um sucesso, ninguém pode dizer o contrário. O governo americano está super contente, são belos profissionais vindo para cá contribuir para o país. Se você tem dúvida, não fique na dúvida, como a gente sempre brinca. Entre em contato com a Adfoil, envia o teu currículo, nosso departamento jurídico vai analisar, tá? E verificar se é de fato para você ou não. Mas é um excelente caminho, é o queridinho do momento. Você ter um green card, sem precisar investir dinheiro e sem precisar ter um empregador chamante, como normalmente eram os caminhos tradicionais, é
Sim, Sensacional. eu falo, é você com você mesmo. Você não vai ficar devendo favor para ninguém, você não vai Exato. pedir favor para Não vai ninguém. ficar preso em nenhuma empresa, porque Exato. ela que fez o teu sponsorship, então é sensacional, né? E Não se, é para todo mundo, mas é para mais, né, pessoas do que parece aí. É importante vocês se informarem. e se estende para a família toda, né? Até filhos de Verdade, 21 anos. Então, verdade. né? Filhos até 21 anos, na data da aplicação, tá? É importante dizer isso. A gente estava falando de prazos agora, que alguns processos têm levado 2 anos, mas se no momento da aplicação, teu filho ou tua filha tá ali com 20 anos e 11 meses, tá tudo certo. É o momento da aplicação que é travado o reloginho, né? E você consegue estender o benefício para cônjuge e filhos menores de 20 anos, se estiverem solteiros e não emancipados. Isso é importante, né, frisar. Se casou, se foi emancipado, aí já perde o direito, infelizmente. Vai ter que olhar para outro visto. Então acho que é isso, né, dona Paula? Acho que Um sim, apanhado acho geral que aí de forma menos, enfim, uma forma mais popular. Então a gente trouxe assim de uma forma bem mais digerível para vocês, para que fique ali mais fácil a compreensão. e convido vocês a olhar a nossa playlist, tem muita informação complementar, tem falando sobre algumas áreas específicas, Uhum. né? Então tem EB2NW para empreendedores, tem EB2NW para quem está na área de aviação, tem cargos e salários, então dá para... Já íamos esquecendo. Vamos falar desse ajuste que teve para empreendedores, Ah, é né? verdade, é Então, verdade. antes da gente finalizar aqui, antes desse ajuste que houve agora recentemente, a persona do empreendedor dentro do B2NW era sempre ali, ficava sempre a depender da subjetividade do adjudicador. Ele entender se o trabalho daquele empreendedor seria de interesse nacional ou não. Porque muitas vezes o empreendedor ele não tem um bacharel, mas ele tem uma empresa há 15, 20 anos com muitos resultados, que faturou super bem, que empregou bastante, né? Enfim, muitas pessoas, que tem eventualmente algum benefício para o mercado, um prêmio, só que ele não tinha parte acadêmica. Então a gente ficava muito calçado na questão do histórico desse empreendedor e existia uma subjetividade. A imigração americana recentemente corrigiu isso, tá? Agora está lá na letra fria da lei que o entrepreneur, né, entrepreneur, como eles chamam aqui, o empreendedor, ele é de fato de interesse nacional. Então ficou ainda melhor para quem é empresário, para quem tem empresa e não necessariamente tem ali o lado acadêmico, né, preparado, digamos assim, né, Paulo? Sim, é isso. Então, aproveite nossas playlists, estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Exato. LinkedIn. Facebook, LinkedIn. Você vai achar a de Foiô, né? Em breve, em algumas redes novas aí, a gente vai, né, não vamos contar ainda. Mas é isso. E sugestões, né, Paula? Sempre importante aqui ratificar para vocês. O DeFoiOcast é sempre pautado ali, na maioria das vezes, em sugestões de vocês. Tem alguma sugestão, alguma pauta, algum tema para os nossos vídeos aqui? Deixa aqui o comentário. Para nós vai ser um prazer, né, Paula? Com certeza, estamos aqui para tirar suas dúvidas. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.